Mães com Propósito, sejam bem-vindas ao nosso canal. Que alegria ter todas vocês conosco. Mas antes de continuarmos a palavra desse momento, quero te pedir, curta esse vídeo, compartilhe com várias amigas, isso ajudará o crescimento desse canal. Seja instrumento de Deus. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Que alegria estarmos ao redor da mesa, principalmente com pessoas que amamos. Seja bem-vinda, Tainara. Obrigada. Tainara é minha nora. Como é o nome do seu marido? Felipe. Tá, e você já está casada há quantos anos? Quase 8 anos e sempre tive o sonho de ser mãe. Que lindo! Então nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho desse sonho da Tainara, que faz parte do sonho da nossa família. O tema do vídeo de hoje é a mesa que cura, por isso estamos ao redor da mesa. Queremos falar um pouquinho desse poder da mesa que conecta as pessoas, que conecta gerações. E hoje estamos aqui com muito temor de Deus para te dizer que Deus une sogra e nora, porque Ele tem um grande propósito, e não só em nossas famílias, mas também na sua que está nos assistindo nesse momento. Thay, andar com Jesus é a certeza de que não teremos dores? Não, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E então qual é a certeza que um cristão pode ter, já que teremos dores? Qual é a certeza? A certeza de que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, em meio às lutas e em meio às vitórias. Essa certeza nos traz paz e coragem para enfrentar os desafios da nossa vida. Nos fale acerca das tuas dores e perdas nesses 8 anos de casamento. Certo. Bom, para começar, gostaria de falar que em 2016 eu fui diagnosticada com endometriose. Para quem não sabe, essa é uma doença que ela dificulta uma gestação, dificulta o tão sonhado positivo. E como eu comentei no começo, o meu grande sonho era ser mãe. E não era algo que eu esperava para esse tempo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e em tudo Ele tem um plano e um propósito para nós. Então, em finalzinho de 2020, dezembro de 2020, eu descobri que eu estava gerando bebê. E logo após, eu perdi essa gestação. Então eu não vivi o que Deus tinha para mim nessa perda e já estava pronta para outra, e então, em março de 2022, eu engravidei novamente. E logo depois que eu engravidei, Deus mandou eu estava com muito medo por tudo que eu já havia passado, enfim, a gente sempre fica naquela, será que vai acontecer novamente? E Deus mandou uma grande amiga, que é a Ivana, para estar trazendo uma palavra ao meu coração. No dia que ela foi na minha casa, a palavra que ela trouxe foi sobre um pastor e sobre você trazer à existência as coisas que não existem. Então ela me contou o testemunho desse pastor e falou: Thay, chegou o momento de você sonhar com os seus filhos. E naquele dia nós não entendemos, ela nem sabia que eu estava grávida, e então nós não entendemos bem qual era o recado de Deus. Dias depois dessa visita, eu perdi novamente essa gestação. Então, 2 perdas e Deus já estava me preparando. Só que eu não percebi os sinais. Mas Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Em meio às lutas, em meio aos dias ruins, em meio aos dias bons. Que bom. Deixa eu só pegar um gancho aqui, que a Ivana entendeu em Deus que deveria fazer uma visita e levar uma palavra para a Tainara. Quero falar para você, mães com propósito, que às vezes está em casa e Deus te pede para fazer uma visita. Faça, você marcará as pessoas. A Thay estava grávida, mas após a visita da Ivana, você perdeu. Sim. Mas com essa palavra, a Tainara pôde entender, Deus, a perda não é o fim. Deus pôde usar a Ivana para gerar fé que os filhos da Tainara chegariam independente das perdas. Nós também sabemos, queridas, que Deus não desperdiça nada em nossas vidas. Deus usa tudo. Tainara, o que Deus usou, o que Ele falou, quais foram os ensinamentos desse tempo difícil? Para começar, eu quero resumir com uma frase. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito.
E em meio à perda, ele queria me ensinar muitas coisas. Uma delas era depender totalmente dele. A outra era chorar nos pés dele. A outra é que o tempo é dele e não meu tempo. Então eu aprendi a esperar, eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a ter fé. E principalmente, eu aprendi que eu posso contar com pessoas que estão ao meu redor para orar comigo, para me sustentar, para me dar colo quando eu preciso, porque são pessoas que são usadas por Deus para estar na minha vida. Você percebe quantos ensinamentos ela aprendeu a orar, ela aprendeu a depender de Deus, aprendeu a confiar, precisou aprender a descansar. Muito. Acredito que um dos maiores testes que nós passamos é o tempo. A Tainara falou que tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. Será que nós podemos entender que em meio aos nossos planos, quem tem a última palavra é Deus? Quero te fazer uma pergunta nessa hora. Você está pronta para entender que os planos são de Deus, o tempo é de Deus e não da sua maneira? Quando nós entendemos que existe uma caneta e que Deus escreve a nossa história, nós ficaremos tranquilas. É verdade. O grande problema do ser humano, o imediatismo, a ansiedade, a ansiedade assola a humanidade, porque nós sofremos por não aprender a descansar em Deus. Eu pude participar um pouquinho da dor da Tainara e nós entendemos como Deus ensinou a nossa família também. Nos momentos de dores, lembre-se, Deus não desperdiça nada. Graças a Deus. Vemos o quanto a Tainara cresceu nesses momentos de dores. Tai, qual a importância de uma rede de apoio? Então, após a minha segunda perda, eu havia compartilhado somente com pessoas próximas à família, então poucas pessoas sabiam dessas duas gestações, e então eu decidi viver o meu luto. E enquanto Deus foi falando comigo que era o momento de buscar mulheres para estar orando comigo nesse tempo, para então meu bebê milagre viesse realmente à existência. Então nasceu o grupo Gerando Juntas, que foram mulheres que estiveram comigo, orando comigo, chorando comigo, trazendo palavras naqueles dias que parecia que não tinha mais esperança ao meu coração. Mas Deus sabia de tudo. E sempre ouvia uma resposta de oração. Sempre existia alguém naquele grupo que mandava, às vezes era uma música, às vezes era um versículo, e era muito de encontro ao que eu estava passando naqueles dias. Então, o grupo Gerando Juntas era realmente o nome dele, Gerando Juntas. Elas geraram comigo esse bebê milagre. Então, se eu puder falar sobre esse grupo, eu posso dizer que os meus filhos, eles foram gerados no mundo espiritual, gerados por meio da fé, e elas trouxeram realmente essa fé para mim, compartilharam comigo, e através disso, Deus foi me dando forças e foi acrescentando cada vez mais fé para que meu bebê milagre realmente viesse ao mundo. Aleluia. Gerando Juntas. Será que você tem disponibilidade para ajudar amigas que estão sofrendo? Será que nós temos esse ombro para oferecer? Nós temos. Mas, infelizmente, quantas vezes dizemos, eu não tenho tempo para orar com a irmã Tainara, eu não tenho tempo para mandar um áudio de oração. Mas nesse tempo Deus levantou intercessoras, amigas fiéis, que puderam amparar a Tainara em sua dor. Será que nós percebemos que tudo que passamos, existe um projeto lindo de Deus por trás? E eu sei que em meio à dor da Tainara, ela não ficou sozinha, ela teve amigas, teve intercessoras, teve palavras, teve louvores, teve reuniões de orações que fizemos em prol dela, mas isso não ficou só com a Tainara. Preste atenção nesse detalhe, o que Deus fez, o que Deus falou com ela, após ter essa experiência do Gerando Juntas, o que Deus colocou em seu coração. Isso. Então, depois que chegou o meu Natan, meu lindo Natan ao mundo... Ele é lindo mesmo, gente. Não é por nada. Cara da mãe, um pouquinho da avó. Deus falou pra mim, Thay, você acha que parou por aí? Não, porque Deus, ele sempre tem mais, muito mais para nós. Então nasceu o grupo Gerando Milagres, que é onde existem algumas mulheres, são 15 mulheres que hoje fazem parte desse grupo, e que elas estão tentando gerar o seu bebê milagre através da fé. Então eu estou podendo ajudar elas por meio do que tudo que eu já passei, e isso é normal, é um processo até você chegar ao seu propósito. A Thay entendeu que havia um processo.
E hoje é como se você fosse a mão de Deus amparando essas meninas, amparando essas mulheres no momento da dor delas. Para você que é nova por aqui, nós temos esse projeto Mães com Propósito. Então isso não é somente uma camiseta. Deus nos chamou para cuidarmos de mães, ampararmos mães. E em meio a tudo isso, depois da dor da minha nora, nasceu então o Gerando Milagres. Conte-nos também que nós já temos uma resposta de oração no Gerando Milagres. Isso. Então, nós fizemos uma reunião tão simples e nessa reunião o Senhor já respondeu as nossas orações. Dias depois já descobrimos o nosso primeiro positivo, o nosso primeiro bebê milagre deste grupo está a caminho. E não parou por aí, já temos um segundo chegando. Então já são duas. E o que Deus mais falou comigo nesse tempo foi curadas para curar. Esse sempre foi o propósito. Aleluia! Nós estamos aqui na Mesa Cura parte 2 e você com certeza já assistiu a Mesa Cura parte 1. Então, a Andressa também é o segundo milagre do Gerando Milagres, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que se nós crermos, Ele fará obras maiores. Também temos dentro do Mães com Propósito, 2 vezes ao ano um chá social, aonde nós nos reunimos todas as mães com propósito, em prol de ajudar as mães que às vezes estão precisando de uma fralda descartável, de um lenço umedecido, mas acima de tudo do nosso amor. Eu quero te desafiar a marcar a vida das pessoas com amor. Deus está nos levantando para marcar a vida das pessoas em amor. Tainara, deixe uma palavra para as tentantes, para aquelas mulheres que às vezes perderam a fé por algum motivo, elas têm um sonho, como não desistir? Então, primeiramente, procurem ajuda, não passem por isso sozinho. Jesus, ele sempre teve os seus discípulos ao seu redor, porque ele não passou por nada sozinho. E assim somos nós também. Quem somos nós, né? Então, que possamos sempre procurar a ajuda dos outros. Se tá difícil, gente, é muito difícil. Agora que eu tenho meu Natan, parece tudo lindo e maravilhoso, mas não, eu já chorei muito, já tive dias que não, houveram dias que não havia esperança, em que eu olhava e falava, Deus, parece tão distante. Mas o Senhor sempre usava alguém para estar falando comigo, orando comigo, me sustentando. Então, procurem uma rede de apoio, procurem que seja a sua mãe ou a sua sogra para estar orando com você, porque mãe e sogra são cobertura espiritual na nossa vida, né? E eu sei que a bênção ela foi liberada através de muitas pessoas na minha vida. Eu sei que Deus ele tinha o tempo certo, mas Ele usou essas pessoas também para acrescentar o que Ele tinha para eu viver o meu propósito. Então, se for para mim deixar uma palavra, procurem ajuda neste tempo, não passem por isso sozinho e tenham muito fé, oração, e aguardem o tempo de Deus, porque Ele não é nosso, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Amém. Nós estamos aqui e nós cremos que a mesa cura. E cremos que através de Deus, dos braços dele, da fé, da coragem, do apoio da mãe, da irmã, da Tainara ao redor da mesa, do apoio da sogra, do sogro, nós podemos passar por isso. As provas vêm para que nós possamos ser aprovadas. O Senhor fala em sua palavra, Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Mas o nosso papel é pedir, é buscar, é não desistir e acreditar que o que estamos pedindo é segundo a vontade de Deus. Por que não desistimos de pedir que a Tainara fosse curada, que o ventre dela fosse curado? Porque nós cremos que esta é a vontade de Deus. O Senhor fala em Gênesis, sejam férteis e multipliquem-se. Então gerar filhos em nosso ventre é propósito de Deus. Mas eu quero falar para você que talvez tem um não definitivo de Deus. Você também pode gerar em seu coração. Você pode adotar uma criança. Você pode cumprir o propósito sendo mãe do coração. Finalizo dizendo, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. A paz de Jesus é a ausência de guerras e medos. Aonde nós somos mais atacadas? Em nossa mente. Há uma luta e o inimigo das nossas almas quer roubar a nossa fé.
quer roubar a nossa paz, mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Estamos aqui não para mostrar uma sogra e uma nora perfeitas, mas uma sogra e uma nora que amam a Jesus acima de todas as coisas, que estão ao redor da mesa, que acreditam que essa mesa cura. Nós queremos declarar milagres sobre a sua vida. Nós queremos declarar que o Senhor aumente a sua fé, Amém. que o Senhor renove as suas esperanças e que esse pequeno vídeo traga esperança para você. Isso aí. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. E tudo o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Deus abençoe. Até breve. Até. Tchau.